Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, mais um domingo, esse movimento de eleições acabando. Eu acredito que logo tenhamos uma posição concreta com relação ao nosso retorno. O Estado tem estado muito instável em relação à pandemia. Ora está em vermelho, ora em azul, ora em amarelo. No momento está em amarelo, está em instabilidade, mas a gente nunca sabe, né? As autoridades sanitárias sempre alertando quanto a essa nova onda que está surgindo. E vamos continuar ministrando a palavra de Deus, ministrando as orações, que o Senhor esteja à frente de todas as coisas e nos conduzindo em triunfo. Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Salmos 116 e vamos ler do versículo 1 ao 8. Salmo 116, de 1 a 8, diz assim a palavra do Senhor. Perdoe-me, estou meio cansada, mas vamos seguindo. Diz assim a palavra do Senhor: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem, porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, fazemos nossa a oração do salmista, que o Senhor possa socorrer-nos nesse momento de tanta dificuldade, de tantos temores, de tantas lutas pelas quais temos passado. Deus eterno, Santo de Israel, vem vivificar as nossas almas, vem nos sustentar, continua nos sustentando com a tua mão direita fiel e nos conduzindo em triunfo durante os dias de nossa vida sobre a terra. Sê conosco, fala ao nosso coração por intermédio dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, a oração do salmista, ela ecoa nos nossos corações. E ouve a nossa voz, ó Senhor, é a nossa oração contínua. Nunca, em nenhum momento, vivemos dias assim, numa magnitude mundial como temos vivido. E hoje eu gostaria de chamar a igreja, convocar a igreja a experimentar esse descanso sobrenatural que é o Senhor Jesus Cristo. E eu gostaria de chamar a atenção ao versículo 7 deste contexto lido. Enquanto o salmista nos parece respirar aliviado depois de passar por momentos extremamente difíceis, neste salmo de ações de graças ele fala consigo mesmo e diz à sua alma que ela deve descansar, porque o Senhor tem sido bom. Noutra versão diz: porque o Senhor tem sido generoso para contigo. Como o Senhor tem sido generoso para as nossas almas. Do contrário, nenhum de nós estaria de pé. Nenhum de nós estaria contando com equilíbrio emocional, porque tudo concorre para nos tirar a paz, nos tirar o equilíbrio, e nós precisamos cada vez mais buscar a presença do Senhor, isso continuamente. Encontramos no texto escrito tanto tempo depois, o apóstolo Paulo também dizendo, através de 2 Tessalonicenses 3,5, ele diz: o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Aqui nós somos instados a orar
e somos instados a buscar essa perseverança no Senhor, rogando numa breve oração que o Senhor conduza os corações dos seus leitores ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Uma junção perfeita dos dois textos. Oração e perseverança precisam andar juntas o tempo inteiro. Nunca foi tão necessário nos firmar na fé em Cristo Jesus. E como estamos necessitados de descanso e folga, especialmente nesses dias de pandemia, de catástrofes cada vez mais aterradoras, tudo deixando um rastro de morte absurdo no mundo inteiro. Ainda as notícias de um racismo que tem eclodido sem precedentes, porque hoje se filma tudo, hoje se registra tudo. Não é que esse racismo já não houvesse, havia, sempre houve, sempre foi uma coisa terrível no meio da raça humana. Raça humana, todos pertencemos à mesma raça. E ainda as notícias de uma cristofobia cada vez mais em alta. O mundo respira ódio, as ameaças parecem vir de todos os lados, uma violência absurda, mata-se por tudo e por nada. A gente sai de casa hoje e não sabe se volta, pelo menos vivo. Há um desespero generalizado e, ao mesmo tempo, uma falta de perseverança patológica. Apesar de toda a crueldade que vemos ao redor, nada está fora do controle soberano do nosso Deus. Muitos perguntam, mas quando Ele vai agir? Numa era de velocidade, de respostas instantâneas, ninguém consegue esperar por pouco que seja. Todos querem tudo para ontem. Mas e quando a espera faz parte da resposta? Quando o Senhor está nos treinando a esperar nele, a confiar nele e já glorificá-lo de antemão. E aí é como se andássemos nos equilibrando sobre um cabo tênue, esticado sobre grandes abismos. Só temos uma direção a seguir, para frente. Equilíbrio aqui é tudo. Além de não dar para retroceder, tem que ser um passo de cada vez. Do contrário, o abismo nos espera. E nós estamos assim. E esse fio tênue, ele se chama confiança. Fé. Confiança é fé em ação. O salmista, no início do salmo, diz que laços de morte o cercaram e angústias do inferno se apoderaram dele. Que palavras tão oportunas, que palavras tão contemporâneas, ditas há tanto tempo atrás e tão pertinente para os nossos dias. Ele caiu em tribulação e tristeza, era algo profundíssimo, afetou-lhe o ser inteiro. Aqui nos parece uma depressão severa e devastadora. E aí, quantos de nós não temos nos sentido assim, carentes, que o Senhor fenda os céus e nos socorra? O salmista encontrou a saída, ele invocou o Senhor e ele o ouviu, livrou-lhe a alma daquele poço tão fundo. Aleluia! O salmista também perseverou, ele podia desistir. Diante de tantas agonias, de tantas perseguições, de tantos embates, ele tinha tudo humanamente para desistir, mas ele foi perseverante. Ele não se deixou levar pelo desespero. Ele buscou o Senhor perseverantemente. Não podemos perder de vista uma coisa importante. As palavras do salmista dirigidas à sua alma. E nós precisamos aprender esses soslóquios, esses diálogos íntimos com o salmista. Tem no outro salmo, ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? E aqui ele diz à sua alma: retorne ao seu descanso, ó minha alma. E ainda, porque o Senhor tem sido bom para você. Não esqueça de falar com a sua alma, de dizer à sua alma tudo que o Senhor tem feito por ela.
e que o Senhor ele possa nos trazer renovo e ânimo nesse momento que nós estamos vivendo. Aí, voltando para o apóstolo Paulo falando aos Tessalonicenses, nós já falamos sobre isso, ele diz: o Senhor conduz os seus corações ao amor de Deus e à perseverança em Cristo. Invoquemos perseverantemente o Senhor, busquemos a sua face, ele é compassivo e justo para nos acudir, ele conhece os que nele se refugiam. Se não fosse o Senhor, como diz o salmista no outro momento, que tem estado ao nosso lado, Israel que o diga, nenhum de nós estaria de pé. Que o Senhor, ele reacenda a chama do primeiro amor em nós. Que possamos nos esconder em Deus. Nesses dias nós temos falado nas nossas meditações diárias, na necessidade de buscar o Senhor, de sermos acudidos por Ele, de nos refugiar no Senhor. E o que esse texto nos ensina hoje, no primeiro dia no último domingo do mês. Primeiro, Jesus é o perfeito descanso de Deus para os homens. Ainda que as lutas nos transtornem, precisamos aprender a voltar ao nosso repouso, que não é de modo nenhum um lugar, mas uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é o nosso esconderijo, é o nosso lugar de descanso. Ele é o esconderijo do Deus Altíssimo para os seus escolhidos. Em segundo lugar, ou olhamos para Ele nessa perspectiva, ou seremos esmagadoramente afetados em nossa interioridade, ao ponto de arriscarmos a perder o nosso próprio equilíbrio emocional. As nossas listas de remédios têm estado cada vez maiores. Que o Senhor, Ele abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Eu queria agradecer pelos que oraram também, pela minha neta Luciana. Ela fez uma cirurgia muito séria na cabeça, está bem, tudo indica que está voltando para o quarto, agora à tarde, enfim. Em terceiro lugar, que a misericórdia nos assista e a graça nos sustente até completarmos a nossa travessia sobre esse cabo retesado chamado confiança. Que o Senhor, Ele nos dê graça, que o Senhor, Ele nos leve em triunfo até a completude dessa nossa jornada sobre a terra. Que o Senhor nos ajude a prosseguir em triunfo, glorificando o seu santo e excelso nome. Que o Senhor abençoe a semana de vocês, esse novo mês que se avizinha. Que o Senhor nos ajude a atravessar esse momento difícil e sair dele mais do que vencedores. Que a semana de vocês seja uma semana vitoriosa, seja uma semana cheia de graça e de livramentos de Deus para vocês e toda a família. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.